Uma voz diz que odeia a humanidade. Vemos uma mansão luxuosa e, lá dentro, convidados ricos numa festa sofisticada. Eles estão a olhar para um jovem que está a lançar uma pequena esfera de luz sobre a mão levantada. O anfitrião gaba-se da mais recente adição à sua coleção, referindo-se ao jovem que está ajoelhado ao lado de algumas esculturas. O homem chama-lhe a lâmpada viva. Ele tinha um nível de poder de 1200, então era o foco de muitos. Mas quando a sua habilidade finalmente despertou, era apenas de Rengef. Tudo o que ele podia fazer era criar uma esfera de luz nas suas mãos. O anfitrião rico então afirma que, se não fosse pela sua bondade, Bai teria sido vendido pelos seus órgãos, enquanto os convidados riem e zombam dele. Bai está convencido de que não há pessoas boas neste mundo. Ele jura matar todos eles, mesmo que isso leve à extinção da humanidade. Então, ficamos a saber que o mundo está poluído. Ocorreram inúmeros desastres. A estátua da Valquíria Imperial sofreu mutação. Um regimento de gigantes de pedra de 100 metros de altura foi invocado e destruiu a cidade. A monotrincheira transformou-se num vórtice dimensional. E alienígenas invadiram. A ilha Edvan foi completamente invadida por demónios. Um livro de imagens gigante bidimensional apareceu aleatoriamente por todo o mundo. E sugou inúmeros edifícios e humanos. Além disso, qualquer objeto no mundo podia transformar-se em poluentes mortais. Como resultado, a população humana passou de 12 bilhões para 6 bilhões em meio ano. Foi neste momento, quando toda a esperança parecia perdida, que os seladores apareceram. Eles eram humanos fortalecidos pela poluição. Eles selaram os poluentes, ganhando assim riqueza e honra. Tornaram-se heróis, os últimos guardiões da humanidade. Vemos então Bai no uniforme de estudante a caminho da escola. Acontece que ele renasceu. Ele ainda nutre a crença de que os humanos devem ser exterminados. Ele olha em volta para todos os estudantes que se reuniram para o exame de qualificação de selador. De repente, alguém com um braço tatuado agarra-lhe o ombro. É um homem alto e loiro com uma camisa havaiana que diz que o tem procurado. Bai lembra-se de Kim, que era o agiota que arruinou a sua família na sua vida anterior. Kim zomba dele por não dizer nada. E então chama a atenção dos estudantes próximos. Ele diz que Bai é o gênio que testou no nível de poder de 1200 a 3 anos. Os estudantes estão familiarizados com a história. E começam a rir dele. Eles zombam dele por apenas despertar uma habilidade fraca, apesar da sua alta energia. Kim junta-se à gargalhada. E pergunta como é ser observado por todos. É apenas tornando-se um selador que Bai poderá ser vendido por um bom preço para pagar o que deve a Kim. Caso contrário, os seus órgãos podem ser encontrados por todo o mundo. Bai está familiarizado com este encontro. Pois está a acontecer exatamente da mesma forma que na sua vida passada. Kim morreu num incidente com poluentes. Então Bai não conseguiu vingança. Ele então agarra Kim pela gola da camisa. E repreende-o por ser tão barulhento. Além disso, ele insulta usando a sua própria filha. O agiota fica furioso e fecha o punho enquanto se move para socar Bai. O jovem não se incomoda e até desafia Kim a acertá-lo na cara. Ele diz que se magoar, não conseguirá passar no exame. E então Kim terá de explicar ao seu chefe porque não consegue pagar o empréstimo. O agiota soa um pouco, sabendo que Bai tem razão. Ele larga o estudante e diz que é melhor ele passar ou sofrer as consequências. Para sua surpresa, Bai aponta um dedo para o seu rosto e, com um sorriso sinistro, diz que ele foi marcado. Ele então afasta-se casualmente. Os outros estudantes continuam a evitá-lo, recusando-se até mesmo a fazer contato visual. Nenhum deles quer ser associado a ele. Bai espera tudo isto, pois é da natureza humana. Então, voltamos 3 anos atrás, neste mesmo local de exame. Bai, naquela época, era um adolescente de olhos arregalados cheio de entusiasmo. Ele diz a todos que o seu sonho é proteger a humanidade e selar todos os poluentes do mundo. Aos 16 anos, algumas pessoas despertam habilidades especiais únicas. Aqueles que atendem aos critérios de nível de habilidade e combate podem tornar-se um selador. Habilidade é uma aptidão. O nível de poder é a quantidade de energia que você tem. Os níveis determinam o quão poderosas as habilidades serão. A multidão observa com admiração, acreditando que o alto nível de poder do adolescente o levará a ser um pilar do país. O diretor Pushkin aproxima-se para usar a sua habilidade de previsão em Bai. Ele coloca a mão na cabeça do adolescente e diz que não consegue ver o que ele vai despertar ainda. A sua voz então fica mais alta. Enquanto ele declara que consegue ver, o jovem brilhará entre as estrelas. Os estudantes ficam ainda mais animados.
já que mesmo os heróis famosos nunca receberam tal profecia. Naquele momento, Bai pensou que a sua vida seria incrível. A sua mãe poderia comprar os melhores vegetais. E a sua irmã poderia comprar a saia comprida desejada. O seu pai poderia relaxar e ele seria capaz de conhecer muitas raparigas bonitas. Ele pensou em todos os empréstimos estudantis, relatórios de notícias e promessas de patrocínio avançadas. Então, o seu poder despertou. Era um rank F, invocar esfera de luz. Era uma simples esfera de luz sem calor. Sem efeito e sem poder de ataque. Toda a boa vontade que ele tinha recebido dos outros rapidamente transformou-se numa reação implacável. Eles viram-no como tendo um poder lixo. E deixaram de o ver como um ser humano. Ele lembra-se de todas as coisas terríveis que lhe aconteceram com uma sensação semelhante à de cair no abismo. Todos os benefícios foram retirados. E eles tiveram que vender a casa para pagar a dívida. O pai dele devia dinheiro ao Kim e levou a irmã para se esconder no estrangeiro. Agora ele está aqui a fazer o exame de admissão de selador para poder passar e pagar o dinheiro. Até agora tudo está a acontecer da mesma forma. Incluindo ela, enquanto ele avista uma rapariga estonteante com cabelo comprido, ela está a examinar a sua espada enquanto Bai pensa que, embora a humanidade deva ser extinta, ela merece viver. Uma voz nas colunas chama a atenção dos alunos e anuncia que o exame começará em breve. Eles são instruídos a formar equipas e depois a procurar poluentes e selá-los. Shaju então declara que o exame começou oficialmente. Ela deseja boa sorte a todos. Enquanto eles freneticamente começam a formar equipas, alguns alunos imploram para serem admitidos em algumas equipas, citando as suas habilidades. Outras equipas procuram mais um membro que se adapte às suas habilidades. Enquanto os alunos se apressam pelo campo, um professor observa que os mais poderosos já tinham concordado em juntar-se. Antes do exame começar, isto pode ser injusto para os outros. O examinador Jin observa que aqueles que vão sozinhos geralmente não duram muito. Shouju zomba desta noção, dizendo que completar tarefas vivo é o que importa no final. Conexões, dinheiro e poder são fatores que existem. E aqueles que vivem são aqueles que são úteis. Jin então partilha que 95% dos alunos já encontraram uma equipa. Ela olha para as estatísticas e vê que todos os níveis de poder dos alunos estão abaixo de 100. Ela então fica surpresa quando lê que um aluno tem um nível de poder de 1200. No entanto, quem aponta que Bai nem sequer tem uma equipa que o queira no campo, os alunos. Agora juntaram-se em grupos de 4 ou 5, um aluno de cabelo espetado implora a uma equipa para o aceitar. No entanto, eles afastam-no, pois ele é apenas um rank. Bai aproxima-se do aluno e sugere que fiquem juntos, já que ambos não conseguem encontrar uma equipa. O aluno está zangado com a sugestão e recusa. Além disso, ele soca Bai e diz-lhe para ficar longe. O jovem olha para cima e lembra-se de como aquele adolescente costumava agir. Como seu amigo, ele cobre o seu nariz ensanguentado enquanto é deixado sozinho novamente. Nesse momento, a rapariga bonita de antes entrega-lhe um lenço. O nome dela é Shiena e ela tem cabelo e olhos roxos. Bai diz-lhe para ter cuidado, já que ela ainda não despertou os seus poderes. Shiena diz para não se preocupar, pois todos sabem que ela tem poder 0 e um nível de poder 0. Bai sorri e diz que o futuro tem possibilidades ilimitadas. John então chama A e pede as suas informações pessoais para que possam formar equipa. Ele é um rank B com a habilidade Punho de Rocha. Shiena explica que a sua prima contratou uma equipa para ajudar a passar no exame. Ela então pergunta se Bai pode vir junto. Ele diz que eles estão lá para seguir as suas ordens. E Bai pergunta por que ela o está a ajudar. Ele quer saber a resposta e considera-a muito importante. Ela responde que pode ser simpatia. E que ele não deve pensar muito sobre isso. Ele então entrega o seu formulário de inscrição a Jin. O grandalhão pergunta como Bai sabe o seu nome. Bai faz uma pequena esfera de luz entre os seus dedos. E diz que pode iluminar o desconhecido. John fica maravilhado, mas Bai diz que apenas disse isso por diversão. Os alunos são então instruídos a entrar na área do edifício da escola para procurar poluentes desencadeadores. Seguimos um grupo de 4 alunos enquanto caminham entre os edifícios. Eles são Grey, um rank D com a habilidade de crescimento de plantas. Shen, um rank C que tem Laerte, e Ishun, um curandeiro, e Luna, uma rapariga gato com a habilidade de postura de atordoamento. E espera que eles possam encontrar alguns poluidores na área. Grey diz-lhe que ela sente algo nos canteiros de flores próximos. Luna então salta para a frente para abrir caminho. Ela salta à frente do grupo. Mas para quando alguns poluidores emergem do chão, ela avisa o seu grupo e então salta para fora do caminho da criatura vegetal massiva, que está pronta para atacar. De repente, mais pequenos inimigos de trevo de 4 folhas saem do chão à sua volta. Há muitos para Grey suprimir. Shen ordena a Luna para usar a sua habilidade de atordoamento para lhes dar algum tempo. Ela ativa a sua postura de atordoamento.
Mas informa os outros que ela só consegue aguentar por 8 segundos, esse é todo o tempo que ele precisa enquanto enterra as suas mãos no chão e lança jato de lava. Múltiplos mini-vulcões brotam do chão queimando todos os poluentes vegetais. Eles todos gritam de dor enquanto as chamas os engolem. Shen então pergunta se está tudo bem com todos. Luna vai até o cadáver do líder e mostra o seu núcleo ao capitão. Ele pega nele afirmando que, uma vez plantado, ele se transformará novamente num poluente, no entanto, não produzirá um líder, mas sim um fluxo dos pequenos trevos de 4 folhas, tornando-o uma fonte infinita de recursos. Shen segura-o nas suas mãos e declara que os objetos selados são o tesouro mais precioso da humanidade. Noutro lugar, Bai e o seu grupo também estão a procurar nas instalações. Ele parece calmo e relaxado. Mas Shayna diz-lhe para ficar alerta. Ele pergunta-se por que ela está com medo, já que o seu capitão é um rank B. Na verdade, Bai está a começar a ficar impaciente para que Zane encontre o poluente. O grande capitão diz-lhes para continuarem a procurar. Bai, no entanto, está a pensar num poluente especial que tem a habilidade de domínio de poluição. Este é um espaço separado formado à volta de um poluente que está isolado do mundo exterior. De repente, Jong sente algo. Ele pede a Bai para usar a esfera para explorar o armazém. Shiena pergunta-se por que ele não tem lanterna. Mas Bai está radiante por alguém realmente precisar dos seus poderes. Ele corre para a frente e arrasta John com ele. Ele sorri e então pisa num local específico no chão. Os seus colegas de equipa ficam surpreendidos. Como se o chão derretesse sob seus pés e eles fossem engolidos por uma espécie de gosma negra. De volta ao campo principal onde os professores estão observando o exame. Jin afirma que perderam a vigilância de um grupo de estudantes, além de que o único poluente da classe C foi acionado. Shaju está imperturbável ao dizer que morrer é uma ocorrência comum. Enquanto isso, Bai usa sua esfera para iluminar a área. Eles avistam uma aranha grande empoleirada em sua teia. É uma aranha demoníaca cripta. John diz a todos para pararem e seguirem sua liderança. Ele ordena que Qian controle o barulho para que o monstro não acorde. E para Jinzi subjugá-lo, Qian sugere, no entanto, que primeiro se livrem de Bai para diminuir seu fardo. Shiena fica horrorizada ao ouvir isso e afirma que o dinheiro de sua família não é para matar inocentes. John a apoia dizendo que sua palavra é lei. Ele então aponta para Bai e diz para ele ficar longe e ser um bom poste de luz. Jinzi brinca que eles deveriam pendurá-lo no teto. Para que possam ter uma visão melhor, os 3 caras riem disso, mas Shiena diz a eles para ficarem em guarda, pois algo não parece certo. Bai então a agarra pela mão. E ela pergunta o que ele está fazendo. Ele sabe que ela está segurando uma espada mágica e diz que ambos são incapazes de lutar. Então ela deveria deixar um homem protegê-la. Shiena fica sem palavras e Bai diz que ele está realmente cheio de um senso de justiça e responsabilidade. Seus olhos se movem para baixo enquanto ele levanta a espada e a USA para apunhalar a sombra de Shiena. Seus companheiros de grupo ficam surpresos quando Bai diz a Goki, o segundo mestre da família Jai, para sair. Shiena fica chocada quando Bai a puxa para trás da sombra. Goki então emerge lentamente da escuridão e elogia a visão de Bai. Ele então diz ao jovem para se juntar à sua pesquisa, que é sobre transferir seu nível de poder para ele. Shiena ainda está em choque que seu primo está aqui. Enquanto Bai está pronto para este encontro, ele se lembra que em sua vida passada Goki fez a aranha comer uma de suas mãos. Ele também devastou descaradamente sua prima. Agora Bai sorri para ele e diz que ele terá um gostinho de como é ser abusado e morto. Ele então levanta a mão e declara que é hora de mostrar sua verdadeira habilidade. Bai desperta sua verdadeira habilidade, que é a mão divina. Ela concede ao alvo uma habilidade aleatória com o mesmo nível do hospedeiro. Essa habilidade pode então ser retirada. E o alvo receberá feedback do nível de poder. As habilidades concedidas são todas registradas e podem ser usadas a critério do hospedeiro. Qian e Jinzi agem falsamente como se estivessem com medo de que Bai esteja despertando. John se junta aos dois. Mas então os 3 caras param e caem na gargalhada. Eles zombam de Bai dizendo que segundos despertares são inéditos. Goki, no entanto, diz a Bai para se concentrar nele. Enquanto energia escura aparece de repente sob os pés de Shiena, Goki se move e a agarra pelo pescoço. Shiena mal consegue respirar, mas ainda grita altruisticamente para Bai escapar. O jovem parece tocado ao ouvir isso. Mas antes que ele possa agir, John aparece na frente dele. O cara grande fecha o punho e então ativa sua habilidade de mão de pedra. Ele fica entre Bai e Shiena enquanto seus 2 parceiros se dirigem para a aranha demoníaca. A beleza de cabelo roxo começa a chorar de arrependimento, lamentando que ela poderia tê-los matado. Se ao menos ela tivesse despertado seu poder, Bai então aponta sua lança para ela e diz que lhe dará a chance de mudar seu destino. Ele lança a bola de luz para frente, ela passa direto por Jin. Goki fica irritado e lança uma parede de sombra. Para sua surpresa, a esfera quebra direto e se dirige para Shiena. Ela entra em sua testa e ela de repente começa a brilhar. Seu primo a reconhece como a aura de um poder despertado e começa a suar.
ele percebe que Bai tem o poder de ajudar os outros a despertar, ele estende a mão. E se oferece para que o jovem talentoso trabalhe para ele, Bai o rejeita sem pensar duas vezes, acrescentando que Goki estará morto em breve, então ele não poderá pagar seu salário. Shiena, enquanto isso, está ficando mais quente, forçando-o a soltá-la. As chamas são tão quentes que queimam todas as suas roupas. Ela é uma classe que despertou a habilidade de maestria térmica com um nível de poder de 1200. Shiena não consegue acreditar no que está acontecendo. Bai diz a ela para parar de ficar parada e para se mover com um olhar feroz. Ela se vira para Goki. Ele tenta convencê-la a não lutar. Dizendo que ela ainda não está familiarizada com seus poderes, John, no entanto, está realmente se movendo em direção a ela. Planejando atacar por trás, ele pula e se prepara para esmagá-la com seu punho parecido com uma coisa. Shiena o vê chegando, no entanto, e o atinge com uma poderosa explosão de fogo. Zong é carbonizado em um pedaço crocante enquanto Goki olha incrédulo. Já que nem mesmo ele consegue matar uma classe B em um golpe, ele usa sua habilidade para mergulhar e se esconder na sombra. Ele se move atrás dela pensando que, embora ela tenha despertado a habilidade térmica, ela tem um alcance de ataque curto que ele pode aproveitar. Ele se aproxima planejando matá-la com sua adaga de sombra. Ele sai das sombras e parece pronto para atacar. Bai, no entanto, pergunta se Goki realmente pensa que está seguro para uma classe com um nível de poder de 1200. Esmagá-lo será como esmagar um inseto. Goki ainda está determinado a não desistir e atira. Shiena, no entanto, também o ataca com uma poderosa explosão de chama concentrada que neutraliza suas adagas de sombra e o queima vivo. Bai comemora sua vitória. Enquanto Shiena respira fundo e então reavalia o que acabou de acontecer com ela. Como um bom cavalheiro, Bai a cobre com sua jaqueta e diz que é normal que seu coração bata tão rápido em sua primeira luta. Shiena ainda não consegue acreditar que sua prima, que sempre foi tão boa para ela, tentou matá-la, e que seus pais também podem ter sofrido uma morte terrível pelas mãos dele. Já que ele planejava tomar o controle da família, ela o agradece de todo o coração. Então, desmaia em seus braços devido ao cansaço. Nesse momento, sente uma onda de energia. E percebe que ele também ganhou a habilidade que ela despertou. Ele também recebeu um feedback de nível de poder 9, elevando seu total para 1209. De repente, Jinzi aparece acima dele, tendo-se fundido com a aranha demoníaca. Ele vê que Shiena desmaiou. E pensa que esta é sua chance de matar Bai, já que acredita que o jovem não tem habilidades de combate. Ele avança. Mas Bai pega Shiena e salta para a segurança. Ele sorri e se pergunta por que Jinzi assumiria isso, embora o demoníaco aranha esteja transbordando de sede de sangue. Gritando que Bai não tem onde se esconder e vai morrer, maestria térmica forma um cone de luz de energia térmica liberando calor instantaneamente. Bai pega a garrafa de água e se pergunta o que aconteceria se ela absorvesse calor. Ele deixa a água sair, permitindo que ele absorva calor e condensa a água em gelo. Formando uma espada de gelo a 0 graus, ele se vira para encarar Jinzi. E pergunta a ele por que ele precisaria se esconder. Jinzi diz a Qian, que está escondido atrás dele, para não ter medo. Ele pergunta se seu amigo tem algum truque. E Qian responde que só precisa de um tempo. Isso não é problema para Jinzi, já que ele lança uma teia de aranha venenosa. Bai a vê chegando e sorri com confiança. Ele balança sua espada usando um corte de 0 graus. Isso envia ondas de choque de gelo que encontram a teia e a transformam em pó congelado. Bai encara Jinzi e pergunta se é tudo o que ele tem. Ele então salta para frente e atinge as pernas do demoníaco aranha com sua espada de gelo. Jinzi grita de terror, mas Bai diz para ele não morrer ainda, já que ele ainda tem alguns experimentos para tentar. Ele empurra sua espada para frente, direto na boca da aranha. A cabeça do demoníaco começa a congelar, enquanto a parte superior da espada começa a ganhar uma cor arroxeada. Bai a retira e vê que ela ficou mais longa. Ela também foi capaz de absorver o veneno venenoso da aranha, dando a ela um efeito de veneno. Ele a levanta bem alto e então se prepara para dar o golpe final. Jinzi grita, porém, que ele não deveria ser morto. Ele é um com a aranha. E sua morte resultará na quebra do domínio poluído. Bai vê que ele está certo. Goki planejou este assassinato com a intenção de usar o domínio poluto para destruir todos os vestígios de seu crime. Jinsei vê uma chance e libera o controle da aranha demoníaco. Se ele perder o controle do demoníaco, isso desbloqueará o domínio poluído. E fugirá quando sentir que sua vida está em perigo. Qian, enquanto isso, está ocupado acumulando o poder do som. Bai vê que a aranha será um problema, mas decide que pode lidar com isso mais tarde. Qian completa seu carregamento e dispara um canhão sônico. Ele passa direto pelos ouvidos de Bai.
fazendo-o cair de joelhos devido ao som poderoso. Qian está satisfeito, pois todos os humanos têm a mesma fraqueza, não importa o quão forte. Genze corre para pegar a espada de Xiena, dizendo que eles não devem desperdiçar sua chance. A aranha demoníaca também está se aproximando lentamente de Bai, que ainda está de joelhos. Ela avança para mordê-lo, mas Bai consegue se recuperar e converter sua espada de gelo em um escudo de gelo para bloqueá-la. Ele sorri dizendo que agora não tem motivos para hesitar em matar. Ele foge da aranha, enquanto Qian prepara outro ataque sonoro. Ele então entra em pânico quando percebe que Bai está indo em direção ao corpo de seu capitão. Ele fica sobre o cadáver queimado de Zhang e lança sua esfera de luz. Ele a arremessa no corpo, concedendo-lhe 1200 níveis de poder. Ele a recupera imediatamente, ganhando assim instantaneamente a habilidade Punho de Rocha e mais 212 pontos de poder. Ele a lança imediatamente em sua mão direita. E então a USA para esmagar o demoníaco aranha como um inseto. Ele então corre novamente, desta vez para o corpo morto de Guan. Ele faz a mesma coisa que fez com Zong. E assim, ele agora tem a sombra negra, uma habilidade de nível também. Jinzi e Qin tentam atacá-lo por trás. Mas Bai desaparece em sua sombra, evitando seus ataques. A sombra começa a deslizar pelo chão como uma cobra enquanto Qian percebe que Bai tem a habilidade de copiar as habilidades de outras pessoas. Uma sombra escura emerge furtivamente atrás do estudante indefeso e Gulson na escuridão. Bai também ganha a habilidade sonora no processo, deixando Jinzi, que agora está tremendo de medo. Bai se revela e diz que eles farão mais um experimento. Jinzi foge para salvar sua vida enquanto Bai tenta uma combinação de habilidades. Ele usa um punho de rocha para formar a base, magia das sombras para alimentá-lo, e poder de calor e são combinados para formar um canhão de energia térmica. Ele chama isso de seu ataque especial para matar Pashin, que ele chama de canhão de ouro esmagador do inferno. Ele dispara o poderoso feitiço contra seu inimigo imponente, que é incapaz de se defender. A explosão o desintegra completamente enquanto Bai fica satisfeito que seu experimento funcionou. O domínio poluente então desaparece, deixando Bai e Xiena de volta ao campus. Ele está satisfeito, já que o poluente também foi selado com sucesso. Ele o segura em sua mão e então olha para cima em sua surpresa. Shaju, os outros examinadores e alguns alunos estão lá observando. Bai pergunta o que eles estão fazendo lá. E Shaju responde perguntando onde está Goki. Bai pode perceber pela forma como Shaju perguntou sobre Goki que ela está conluindo com ele. Ele olha para Xiena e se lembra de como ela morreu injustamente em sua vida anterior. E como ele quer evitar tal destino para ela desta vez. Bai finge que não sabe quem é Goki, perguntando se ele é primo de Xiena. Ele se pergunta se ela sabia desde o início que o corpo de Goki desapareceria assim que o domínio Paulo desaparecesse. De repente, os guarda-costas de Xiena chegam e estão com pressa para chegar à sua amante inconsciente. Eles agem rápido, chamando um motorista para levá-la ao hospital e a cobrindo, dizendo que ela vai ficar bem. E está apenas exausta. O chefe dos guarda-costas, Ryan, acha que ele tem algo a ver com o estado do Sr. C e exige saber o que aconteceu. Shaju também pede aos guarda-costas para prendê-lo, pois ela também tem coisas para perguntar a ele. Isso leva todos a cercá-lo. Uma das guarda-costas, Fanny, tira os óculos para usar seu poder de aprisionamento em seu alvo com sua visão. Os examinadores adjuntos também ativam seus poderes para estarem prontos. E tenta acalmá-los e pede para retirar seus poderes para que ele possa explicar adequadamente. No fundo, ele não quer enfrentá-los diretamente, pois não sabe nada sobre suas habilidades ainda, infelizmente. Ryan se transforma parcialmente em sua forma de monstro-dinossauro, ameaçando rasgá-lo em pedaços se ele não contar tudo. Bai determina que não pode escapar deles, não importa o que faça. Shaju diz a ele que está autorizado a executá-lo como a examinadora-chefe, mas oferece deixá-lo viver se ele contar o que aconteceu. Bai diz que entende, mas pede que lidem com a situação calmamente. Ele mostra a ela seus arquivos de exame e os de China. E pede que Shaju assine os papéis para dizer que eles passaram com um estalar de dedos. Shaju rasga os arquivos em pó. Bai se pergunta se a habilidade da examinadora-chefe é de compor a matéria. Ela o avisa que cada uma de suas unhas contém um ataque que pode fazê-lo desaparecer. E então oferece que ele confesse rápido. Ela também diz a Ryan que Xiena receberá a pontuação mais alta por sair do domínio poluído viva. Ryan levanta o punho para Bai e ameaça socá-lo. Eu percebo que ele não estava apenas se gabando quando ele ameaçou rasgá-lo em pedaços. Ele instantaneamente diz a eles que vai falar e conta que Goki o instruiu a manter em segredo que queria pegar o tesouro da escola. Shaju não acredita nele, pois não consegue sentir a presença de Goki.
Fingindo estar com medo, Bai diz que Goki está atrás do tesouro do diretor Pushkin. A menção do diretor intriga Shaju. Minga lembra que eles não podem se dar ao luxo de ofender Pushkin. Jin também informa que Pushkin está atualmente na escola da cidade vizinha para dar uma palestra. Shaju tenta colocar tudo em sua cabeça e se pergunta se Goki está realmente atrás do tesouro de Pushkin. Ela acredita que Goki deve ter poupado Bai e China, pois acha que eles ainda podem ser úteis. E quer que ela os mantenha sob custódia para evitar vazar o segredo. Ela se arrepende de ter envolvido os guarda-costas da família Jai. Ela exige que Bai os leve a Goki imediatamente. Enquanto isso, os guarda-costas estão quase prontos para levar sua senhora ao hospital. Bai se pergunta se ele e Xiana ainda podem se ver vivos no futuro. Ele faz um sorriso malicioso. Acreditando que o interrogatório deles significa que eles estão caindo direto em sua armadilha. Eles caminham pelo campus até chegarem ao prédio. Os alunos veem Bai sendo levado pelos examinadores e o desprezam por isso. Bai diz aos examinadores que eles podem precisar ir ao escritório do diretor para ver Goki. Antes de irem ao escritório, Bai secretamente manipula sua sombra no chão. Eles abrem a porta do escritório para os examinadores verem o que parece ser Goki em sua forma de sombra. Bai agradece a Pushkin por tê-lo levado ao seu escritório. Em sua vida passada, a sombra de Goki então pega a estátua de ouro de um boi perto dela e a joga em Shaju. No momento em que ela a pega, Bai declara que um domínio poluído de classe S foi aberto. Uma luz brilhante engole o prédio ali. Tão ofuscante que até os alunos do lado de fora cobrem os olhos. Em outro lugar, em uma escola vizinha, Pushkin está dando uma palestra sobre domínios poluídos. E como é a área dominada pelo poder do poluente. Ele diz que como ele governa dentro do domínio depende da habilidade e do nível do chefe. Ele diz que domínios abaixo da classificação C não são uma ameaça. Mas aqueles acima da classificação C variam de pessoas sendo envenenadas sem saber a pessoas caindo em um sono eterno a chefes matando qualquer um no momento em que pisam em seu domínio. Pushkin nos informa que eles devem derrotar o chefe para sair do domínio e que o pré-requisito para derrotá-los é conhecer as regras do domínio. Na frente de Pushkin é mostrado um auditório cheio de alunos, todos ouvindo. Um aluno pergunta ao diretor se ele sabe do recente domínio de classificação relatado recentemente. Ouvir sobre o incidente do domínio de classificação causa medo entre a multidão. O aluno que mencionou o incidente do domínio de classificação informa os outros que a taxa de baixas para seladores em um domínio de classificação é de 90%. Ele acredita que o diretor contando a recém-chegados como ele sobre domínios de classe C deve significar que até mesmo domínios de nível superior se tornaram tão difundidos que informações sobre domínios de classe A se tornou impossível de controlar. Pushkin retorna a atenção deles para ele para dizer que eles estão certos sobre suas preocupações. E a razão pela qual ele veio à escola deles é porque é seu dever contar ao futuro da humanidade sobre o problema. Ele os informa que domínios acima da classe C têm uma taxa de baixas de 80%. E que domínios de classificação A têm uma taxa de baixas de 90%. Acima de tudo, ele os informa que um domínio de classe S tem uma taxa de baixas de 99%. Isso leva os alunos a entrarem em pânico. Um aluno se levanta para perguntar ao diretor se ele pode dizer se a humanidade perecerá com sua habilidade profética. Ele responde que um ponto de virada na humanidade acontecerá em 3 meses. Enquanto isso, todo o campus universitário de Bai está sendo coberto por uma barreira. Bai sorri, pois é nostálgico para ele estar em um domínio poluído de classe S novamente. Shaju percebe que o domínio foi ativado quando a estátua do boi dourado foi jogada. E então pergunta a Goki o que está acontecendo. A sombra de Goki é reabsorvida por Bai para todos verem. Shaju percebe que é apenas o truque dele. Bai ativa seu poder de sombra, dando-lhe a habilidade de nadar no chão para escapar de suas garras. Ming estende seus braços de tentáculos de polvo para bloquear o caminho de Bai. Ming se gaba de que seus tentáculos podem até parar vedantes de classe, mas Bai se aprofunda em sua sombra para se tornar intangível. Ming diz a ele que sua aura está travada pelos seus tentáculos. Mesmo como uma sombra no chão, os tentáculos de Ming ainda conseguem alcançar Bai. Wang então invoca suas fadas elétricas e ordena que elas ataquem a sombra com raios. Isso leva a sombra a ficar imóvel, a ponto de Ming o pegar. Bai fica surpreso que seus tentáculos possam tocar sua forma de sombra. Shaju entra na sombra e exige saber por que ele tem a habilidade de Goki. Bai pergunta a ela qual é o som mais agudo. Então ele usa o controle de som da rainha para sobrecarregar todos com um som alto. É tão intenso que o vidro ao redor se estilhaça e todos os seus ouvidos ficam feridos. Um segundo depois, eles percebem que Bai sumiu. Rain aparece em sua forma de monstro dinossauro para aconselhar os examinadores a irem para a segurança agora que estão em um domínio acima da classe.
O dinossauro pula pela janela enquanto Fanny o segue no chão. Shaji acredita que Ryan não está lhes contando algo sobre o domínio. Considerando que a pesquisa da família Jai sobre domínios está em outro nível do normal, ela diz a seus examinadores adjuntos para segui-la de perto para que possam encontrar uma maneira de sair do domínio. Enquanto isso, os alunos do lado de fora estão confusos sobre por que estão atrás de uma barreira. Enquanto isso, Bai está em cima de um telhado e está com dor. Depois de perder um braço ao tentar escapar antes, ele está frustrado por ter perdido um braço da mesma forma que em sua vida passada. Ainda assim, ele sorri. Enquanto ele pensa em seus planos para matar Pashin. Para impedi-lo do que ele fará em 3 meses, os alunos estão começando a entrar em pânico por estarem presos dentro de uma barreira. Um deles, Shen, vê a situação e percebe que pode usar os outros para descobrir as regras do domínio da poluição. Ele chama a atenção de todos e diz que a barreira é realmente parte do exame. E que eles precisam trabalhar juntos para obter uma nota melhor. Ele se oferece para ser o líder deles e, portanto, se gaba de sua nota a mais em planejamento tático. Luna, a garota gato, concorda que ele seria um ótimo líder. Um dos alunos, Masa, fica frustrado porque Shen se adiantou em se oferecer para ser um líder. Acreditando que ele poderia ter tido uma nota mais alta se fosse o capitão, outro seria Alpha chamado Yin. Pede a Yin para mostrar sua habilidade. Para que ele possa se convencer de que seria um bom líder para eles. Shen demonstra seu poder transformando o chão próximo em lava, assim que pergunta se eles estão impressionados com sua habilidade. Um touro feito de energia vermelha investe contra ele na frente da multidão de estudantes. Todos ficam mais temerosos agora que confirmaram que estão em um domínio. E que a regra acabou de ser ativada. Eles tentam descobrir qual regra ele quebrou, mas não conseguem com tão pouca informação. Luna lamenta por seu capitão morto e está tremendo no momento em que um pouco do sangue vital de Shen vai para a mão da garota gato. O touro ataca também. Um pouco de seu sangue vital entra nas roupas dos outros que estão assistindo. E eles são atacados também. Enquanto isso, Bai está no telhado assistindo os alunos serem mortos um por um. Ele lamenta que as pessoas precisem morrer no mundo. Ele sabe que em 3 meses Pushkin lançará o touro demoníaco no mundo, deixando apenas algumas dezenas de pessoas em Awan City. Ele se lembra até que o touro consumiu tudo. Até que não restasse ninguém para ele. O que está acontecendo agora parece tão pequeno. A situação na escola é tão terrível que os alunos começam a intimidar uns aos outros. Outros se voltam para implorar de joelhos para que a situação pare. Bai informa aos espectadores que o poluente é a classe S. Corrida do touro Doradik, uma vez ativado, o monstro atropelará qualquer um que cause uma pequena mudança de cor. Uma vez que as pessoas ficam mais irritadas, as regras se tornam ainda mais rígidas. Ele pensa em quão terrível Pushkin é por transformar um monstro assim em uma arma. Ele pula do telhado e usa a habilidade de mudança térmica para aquecer o ar abaixo dele e, assim, diminuir sua descida. Ele aterrissa e percebe o quão cuidadoso ele é para não acionar a regra de mudança de cor. Ele acredita que, uma vez que o dia se transforma em noite, a área será um massacre. Ele não quer relembrar o caos no futuro e, portanto, se concentra em encontrar Shiena e salvá-la. Enquanto isso, Fanny pergunta a Ryan se eles estão indo atrás de Bai. Ryan lembra a ela que o dever deles é proteger Shiena. E para encontrar Goki. O Dean também diz a ela que sabe que Bai salvou a vida de Shiena e que ele apenas fingiu estarem com Luio com Shaju. Secretamente, Fanny quer matar Ryan e Shiena porque sua lealdade é ao seu mestre Goki. Wang diz a Ryan que Shiena ainda está inconsciente, mas bem dentro da van. Wang e Fanny gesticulam um para o outro que é hora de seu plano de traição. Eles querem que Ryan entre na van para que possam acionar a bomba embaixo. Secretamente, Wang tem um interruptor de luz feito de energia que está conectado à bomba sob a van. E que, uma vez que ele o pressione, ele detonará. Wang acredita que, uma vez que Goki se torne o chefe da família, sua posição também aumentará. Ele está pronto para pressionar o interruptor, sabendo que sua vida mudará para sempre assim que o fizer. Fanny o impede de pressionar. Ao notar que alguém está vindo. Os 3 examinadores aparecem e Shaju diz a Wang e Fanny para deixarem o chefe sair da van, já que precisam conversar sobre o domínio poluído. Secretamente, Shaju quer a oportunidade de matar Sheena, mas não encontra a brecha. Ela se preocupa que, se ela mexer com o atual chefe da família Jai, estará em apuros. Ryan sai da van. Para dizer a ela que não quer cooperar com eles. Já que a prioridade deles é colocar Shineta em segurança, Shaju sugere que cooperem para mantê-la viva. Ele admite que o poder dela de transformar coisas em pó é algo que só foi dado a ela. E que sua verdadeira habilidade é mochila espacial. Ela explica que pode abrir um portal para outro espaço dimensional que os mantém longe do perigo.
Ryan vê que o plano dela é abrigar todos eles em seu espaço. Shaju pergunta o que a pesquisa da família já diz sobre derrotar domínios de alto nível. A única informação que Ryan compartilha é que todos estão condenados. E que apenas um poluente pode vencer um poluente. Shaju exige que ele pare de reter informações, já que todos estão em perigo agora. Ryan diz que dirá mais, desde que Shiena entre em seu espaço primeiro. Shaggy diz que o plano dela é reunir todos os alunos vivos e coletar informações. Ryan discorda disso porque reunir pessoas significa mais chances de as regras serem acionadas. E, em vez disso, quer que investiguem os mortos em busca de informações. Ele ordena que Fanny use sua habilidade Visio para analisar os mortos, então ela tira os óculos e ativa sua habilidade de visão. Enquanto isso, Shaju fica ocupada planejando seus próprios planos de fuga. Ela ordena que Jin verifique as informações dos alunos e então ordena que Ming use seus tentáculos para agarrar alunos. Secretamente, ela quer reunir o máximo de vidas possível para sacrificar e coletar informações. Enquanto isso, Bai está escondido atrás de uma parede de um prédio distante e ouviu falar do plano deles de agarrar alunos para testar as regras. Ele pensa em como pode chegar a China. Enquanto todos estão misturados, ele se assusta quando uma aluna se aproxima sorrateiramente por trás dele. Ele exige saber como ela pode ser útil para ele. Para que ele não a mate. Ela se apresenta como Xiao e diz a ele que os tentáculos de Ming a agarrarão em 17 segundos. E que ele pode usá-la como isca para recuar sua habilidade. Bai exige saber sua habilidade e então a agarra pela garganta. Os tentáculos de Ming chegam e agarram Xiao. Bai pensa que é um erro ignorá-lo. Ele usa seu poder para conceder habilidades a outros em Xiao enquanto ela está sendo agarrada pelos tentáculos. A luz de seu poder viaja até Ming. Ele suga toda a energia de Ming, deixando-o inconsciente. Ele então pisa em um de seus tentáculos sem vida e o usa como um condutor para enviar sua sombra em Ming. Isso leva o touro a investir contra Ming. Antes que algo aconteça com ela, Shaju usa sua habilidade espacial para escapar. Bai então ativa seu canhão dourado esmagador do inferno. E dispara ondas sonoras concentradas, eliminando Fanny e Wang. Ainda mais habilidades são adicionadas à coleção de Bai. Xiao fica maravilhada com o quão forte Bai é e como ele levou apenas alguns segundos para formular um plano de contra-ataque. Ela revela que ele deu a ela um poder de Ming e então o retirou instantaneamente. Ele então colocou uma sombra no examinador para acionar a regra de mudança de cor. Ao mesmo tempo em que o touro demoníaco o atingiu, ele disparou seu canhão para distrair Fanny de perceber que ele já estava roubando sua habilidade. Por causa da mudança de cor da explosão, o touro demoníaco retornou para acabar com todos. Ela passou a admirá-lo e temê-lo. Ele passou a acreditar que ele é sua esperança de sobrevivência. Bai lê sua mente e diz a ela para continuar elogiando. Xiao percebe que ele também roubou sua habilidade de ler mentes. E fica toda nervosa por ele ter ouvido tudo o que ela estava pensando. Bai diz a ela através da conexão mental para calar a boca e ouvi-lo. Ele diz a ela que precisa de sua ajuda, já que eles podem se comunicar um com o outro através de suas mentes. Ele concede a ela a habilidade Punho de Rocha. E um nível de poder de 1000 para ajudá-la a reunir alunos para que ela possa ocultar habilidades para ele. Ele a avisa para não tentar escapar dele, já que ele pode senti-la onde quer que ela vá no domínio. Em vez de se sentir ameaçada, o coração de Xiao se derrete por ele. Ela sai correndo para fazer o que ele ordena, feliz que ela e seus colegas de classe sobreviverão. Ela também está feliz por ele ter mostrado a ela através de sua mente tudo o que ele sabe sobre o domínio. E como escapar dele saber que existe alguém como Bai enche de esperança de que eles sobreviverão. Cada elogio que ela pensa vai para o ouvido de Bai. Enquanto isso, Wang relata a Ryan que Fanny morreu. Bai se aproxima dos guarda-costas e diz a eles que Shaju continua em sua dimensão espacial. Vendo-o se aproximando, Ryan ordenou que Wang cuidasse de Shiena no carro. Bai os avisa para não agirem com dureza, a menos que não queiram que ele acione a regra. Secretamente, Bai se comunica com Ryan com uma habilidade de transmissão de voz para contar a ele sobre como Gu queria matar Shiena. Para tirar a posição de chefe da família e que ele estava trabalhando com o examinador-chefe. E os dois outros guarda-costas com quem ele está. Ele também conta a ele sobre a bomba embaixo do carro. Mencionar uma bomba faz Ryan pensar que ele está ameaçando suas vidas. E o faz querer atacá-lo. Bai faz crescer tentáculos de seu braço esquerdo faltando. E esses tentáculos envolvem o braço do dinossauro antes que ele possa alcançá-lo. Bai admite que mal consegue bloqueá-lo com sua força. Ele tenta pensar em uma habilidade que seria útil. Mas sabe que qualquer uma delas pode acionar a regra da cor. Em vez disso, ele grita com Wang para acionar a bomba embaixo do carro. Como se fossem aliados secretos de Goki.
Isso leva Wang a preparar e a ativar a bomba. Ryan rapidamente corre em direção a ele e o agarra antes que ele possa ativar a bomba. O dinossauro esmaga seu corpo com sua enorme mão. Wang propõe que eles morram juntos. E está pronto para apertar o interruptor. Bai retira sua habilidade antes que ele possa. Ryan então joga Wang para uma distância onde o touro o atinge como um caminhão em alta velocidade. Ryan pergunta por que ele o deixou matar Wang, quando havia outras maneiras mais misericordiosas. Bai responde que não se importa com a vida deles e que seu único valor é que ele pode ajudá-lo a proteger Xiena. Ele então chama Shaju para sair do espaço dela, convencendo-a de que está tudo bem agora, desde que ela não tenha sangue em suas roupas. Ele então diz a ela que Goki já está morto. E que ela não precisa mais segui-la e que, em vez disso, eles deveriam trabalhar juntos para cuidar das plantas e árvores para proteger o meio ambiente. Ele agarra Jin com sua habilidade de tentáculo. A vice-examinadora percebe que não pode mais ativar sua habilidade. Bai diz a ela que sua habilidade agora é dele para guardar. Em outro lugar no campus, um estudante libera sua nota bancária com o poder de protegê-lo de qualquer feitiço. No momento em que ele a ativa, um brilho verde envolve seu corpo. Ele se gaba de que funcionou. E que agora ele tem a habilidade de sair da barreira. De repente, a bola de demolição o atinge e o mata instantaneamente. Os outros entram em pânico, dado que a nota bancária que ele usou era considerada muito poderosa. Para proteção, eles acreditam, a partir de todas as pistas, que uma mudança de ambiente deve ser a regra. Eles revisam que tocar em sangue e uma tela de celular acendendo são proibidos. Assim como se transformar em um pássaro ou se tornar invisível. Yin revisa que a estudante que se transformou em um pássaro conseguiu ativar seu poder no início, apenas para sua habilidade acionar a regra mais tarde. Massa entra em pânico com o quão rigorosas as regras estão ficando com o tempo. Yin de repente agarra sua boca com a mão. Yin então chama a atenção de todos para dizer-lhes para ficarem quietos. E para não usarem suas habilidades para permanecerem vivos. Ele lhes conta sobre seu mau pressentimento de que as regras podem estar ficando mais rigorosas quanto mais são acionadas. Ele teme que em alguns momentos até mesmo respirar possa acionar a regra da morte instantânea. Massa se ajoelha, implorando para que alguém os salve. Yin continua pensando que não há esperança de aprender qual é o gatilho. Ele diz a Massa que cabe aos dois descobrirem. Como os dois rankers B mais fortes do grupo. De repente, alguém lhes diz que a regra específica é mudança de cor. Acontece que Xiao apareceu. E ela lhes diz que só ela pode salvá-los. Ele lhes conta sobre sua habilidade de sondar mentes, sentir pensamentos. E descobrir os segredos do coração humano. Ela elabora que sente a intenção assassina de alguém no campus e encontrou algo interessante no processo. Ela lhes diz que descobriu que Bai é um regressor que conhece as mudanças no futuro. E está se preparando para destruir a humanidade. Eles querem dizer algo sobre sua revelação, mas ela insiste que nenhum deles diga uma palavra. Ele então compartilha que Bai desprezou sua humanidade. E planeja destruir o mundo e que cabe a eles detê-lo. Ela toca as cabeças de Yin e Masa para transmitir a eles o que aprendeu até agora. Perceber que Bai é tão forte preocupa Yin e Masa. Xiao também compartilha que ele tem sua habilidade de ler mentes agora, mas acredita que sua fraqueza é que ele engola habilidades sem se aprofundar em cada habilidade. Ela lhes diz que criou uma barreira mental que impede Bai de espiar sua cabeça sob pensamentos superficiais. E que ela também deu essa habilidade a eles. Ela revisa que Masa pode disparar projéteis de energia. Enquanto Yin pode usar ar comprimido para melhorar temporariamente sua aptidão física. Isso confirma aos dois que Xiao é de fato uma leitora de mentes. Ela também compartilha que sabe que Yin comprimiu o ar ao redor deles para tornar sua conversa privada dos outros estudantes. Isso a convence de que ela escolheu os parceiros certos e ela os convida para salvar a humanidade com ela. Isso leva Masa e Yin a convidarem os outros estudantes para se unirem contra Bai. Secretamente, Xiao está feliz que os estudantes foram tão fáceis de manipular e está tramando para tirar vantagem do conhecimento de Bai sobre o futuro. Em outro lugar, Bai está irritado que sua nova habilidade de ler mentes continua mostrando os pensamentos de Fangiro de Xiao sobre ele. Atualmente, ele está enfrentando Ryan. Enquanto tenta prever os próximos movimentos de Shaju. Ele diz a Ryan que está indo embora enquanto secretamente lhe envia uma mensagem para continuar protegendo Xiena e para matar Shaju no local. Bai usa a habilidade de Wang para criar uma corda feita de luz para balançá-lo para outro lugar. Ryan se pergunta como Bai nunca foi descoberto. Se ele é tão poderoso, ele se preocupa que, como ele está protegendo Xiena, isso significa que ele também tem o poder de tirá-lo da família um dia. Shaju. De repente abre seu portal para sair de sua dimensão espacial. Ela sugere a Ryan que eles trabalhem juntos para pegar Bai. Secretamente,
ela está priorizando o favor da família Jai. E teme que deixar Bai falar com a família signifique que ela está em perigo. Ryan concorda em trabalhar juntos, desde que ela coloque Xian em sua dimensão. Enquanto isso, muitos dos estudantes se reuniram no campo de esportes para se unirem contra Bai. Eles falam sobre o plano de deixar Bai atrair o raio de demolição para que eles possam juntar suas habilidades para derrotar o poluente. Enquanto isso, Yin e Masa têm uma conversa mental com Xiao sobre como eles vão convencer Bai de que o touro ficou preso dentro dele, para que eles tenham uma desculpa para atacá-lo de uma vez. Eles ficam felizes em saber que muitos dos estudantes têm habilidades tão destrutivas. Xiao acredita que o plano deles é tão bom que eles seriam ótimos capangas dela algum dia. Ela declara que fará de Bai seu escravo antes que ele possa ficar mais forte. Na memória de Bai sobre o futuro, Pushkin o colocou sob uma mesa de operação sob luzes brilhantes. Neste futuro, Bai foi vendido ao diretor assim que Pushkin descobriu seu talento. Ele está contido sem um braço esquerdo. Pushkin aparece em roupas cirúrgicas e pede uma lâmina de bisturi a um assistente. A operação foi tão agonizante que Bai desmaiou e acordou várias vezes, e Pushkin o deixa assistir impotente enquanto ele retira seu coração e outros órgãos. Pushkin diz ao seu assistente que ele terá mais utilidade da mão direita de Bai. A enfermeira assistente Sumi diz a Bai que ele deveria ser abençoado por ter uma mão divina que pode acabar com a era da poluição. Ele pede que ela o mate. A assistente diz a ele que Pushkin é o profeta mais inteligente do mundo e já calculou todas as vezes que ele usará sua habilidade de mão divina. E que a única coisa que ele ainda não descobriu é se sua esfera de luz também pode conceder vida eterna. A condição dela para matá-lo é que ele lhe dê sua esfera de luz. Bai diz que vai dar a ela e então deixa a esfera entrar nela. A sensação da luz dentro dela faz Bai perceber como ele pode ativar sua habilidade. Sua raiva aumenta ao perceber que ele não é a pessoa fraca que todos diziam que ele era. Ele recupera a esfera de luz de Sumi, a empurra e entra novamente na sala de cirurgia. Então Bai pergunta a ele se ele sabe que está prestes a morrer. Ele pega um bisturi da mesa e apunhala seu próprio olho com ele. De volta ao presente, Bai fala mentalmente com Shout e pergunta a ela se leitores de mentes podem sentir a dor de outras pessoas. Sua repentina voz mental surpreende a garota. Ela o vê no topo do telhado de um prédio. E pede para ele ir até seus alunos reunidos. Ele diz que vai ficar onde está e pergunta o que ela acha de poluir as pessoas. Shao pergunta se ele está falando sobre a teoria de que as habilidades humanas vieram de poluentes. Ele compartilha seus pensamentos sobre como os mutantes foram poluídos, especialmente seus corações. Ele revisa todos os crimes da humanidade na história. Xiao tenta aliviar o clima dizendo a ele para não se preocupar com isso. Bai então diz a ela que sabe. Ela reuniu todos os alunos para ir contra ele, confundindo a garota que sua barreira mental não funcionou. Ele admite que compartilhou suas memórias com ela. Porque ele não se importava e que ela tratar sua própria espécie como gado é prova de que ela é um poluente. Xiao defende que ela precisa sacrificar seus colegas alunos para que a humanidade sobreviva contra ele. Bai acha que ela deveria sacrificar suas habilidades e níveis de poder para ele, em vez disso. Xiao diz a ele que ele é um demônio por dizer isso. Ela diz aos outros alunos que eles precisam atacar Bai rapidamente porque o touro demônio está dentro de seu corpo. Os alunos ficam animados com a oportunidade de matá-lo. Massa diz a todos que ele pode converter a energia de todos e colocar em outra pessoa, então Yin se oferece para receber toda a energia e lançá-la em Bai com sua habilidade de vento. Shao lança contra Bai, pensando que ele não tem chance de sobrevivência. Enquanto Massa coloca a energia de todos em Yin, Yin sente o poder crescendo dentro dele. Bai permanece calmo e simplesmente aponta para cima. Os alunos veem que é uma sombra gigante no céu sendo levantada por Pixie. Bai os avisa que ele pode comandar os Pixie eletrônicos para enviar uma luz brilhante que pode tornar a sombra ainda maior para cobri-los e acionar a regra. Massa e Yin se preocupam que não tenham defesa contra a sombra. Bai promete que eles morrerão no momento em que o atacarem. Massa implora para não ser morto e aponta para Xiao por planejar tudo. Bai promete não matá-los se eles lhe derem seus poderes. Múltiplas esferas de luz entram nos alunos e retornam para Bai, dando a ele inúmeras habilidades. Ele comenta sarcasticamente sobre o quão baixas são suas habilidades. Todos ficam tão enfraquecidos que nenhum deles consegue ficar de pé. Shao diz a ele que ele é um demônio e o avisa que Pushkin não o deixará escapar impune. Bai diz a eles que eles têm apenas um nível de poder restante. E que, uma vez que o dia se transforma em noite, eles estarão desamparados. Enquanto o touro demônio desce sobre eles, ele declara que selará o touro após a noite. Em outro lugar, Pushkin diz a seus assistentes que algo ruim aconteceu na escola. E que eles precisam voltar correndo. Sumi pergunta por que ele está dirigindo quando ele pode pilotar um avião se estiver com pressa.
Então ele diz a ela que homens velhos como ele são muito tradicionais. Ele diz assumir que ela precisa ficar enquanto Linky volta com ele. Linky garante ao diretor que ela será capaz de selar a tigela. Ela sai da sala com o velho. Sumi parece ciumenta enquanto Linky mostra a língua para provocá-la que ela irá com o diretor. O corpo inconsciente de China é retirado do carro e colocado em uma maca. Trabalhando juntos, os dois se apressaram para colocá-la na mochila espacial. E pegar o jovem como esperado. Ryan lida com seu mestre com gentileza e cuidado, mas Shaju apressa com um tom afiado. Percebendo algo errado, ele imediatamente recuou e colocou alguma distância entre eles. Ela estala a língua em aborrecimento. E pergunta como ele descobriu seu plano com base em seu comportamento. Ela obviamente pretende escapar para o espaço com a jovem. Ela tinha ouvido o que Bai disse sobre as regras. E confirmou com base na morte de Ming. Já que os dois homens pareciam ter criado uma aliança, ela teve que fazer a garota de refém. Ryan tenta blefar. Dizendo que ela pode acionar a regra e se arriscar ao fazer isso. Mas ela não tem problema em morrer completamente ali mesmo. Ela aponta para Sienna, mirando seu dedo como uma arma e dizendo ao guarda-costas para se mover. Levantando as mãos em rendição, ele concorda em obedecer, desde que ela mantenha a jovem segura. Afinal, ela é uma pessoa comum sem poderes, pelo menos até onde eles sabem, concordando com o acordo em frustração. O examinador abre sua mochila espacial para deixar o corpo entrar. Ele observou atentamente, calculando o tempo de lançamento e a janela da habilidade. Era uma aposta, mas não havia outra opção a não ser arriscar. Ryan tropeça na enfermeira, empurrando a cama de Sienna, fazendo-a cair no chão com um grito alto. Shouju se distraiu por um momento. E era a única chance que ele teria. Com isso, ele agarra o braço da Van com força e arremessa o veículo inteiro direto contra ela, embora ela estivesse incrédula com a tentativa. Havia apenas algumas coisas que ela podia fazer para se salvar. A mulher escolhe a opção mais sensata, que era pular de volta para a segurança de seu portal. No entanto, Ryan já esperava por isso e soltou um rugido ensurdecedor. As ondas sonoras atingiram a parte inferior da van, acionando a bomba e forçando-a a detonar bem ao lado da mulher. A explosão compacta, mas poderosa, flamejou. E o guarda-costas usou seu campo de força para protegê-los de lá. Ele vê o touro enfurecido pela regra sendo quebrada. Ele amaldiçoou Wang, pois o mercador usou uma bomba forte o suficiente para derrubar até mesmo um dinossauro. Naquele instante, uma bola de luz flutuou ao redor do estacionamento. E, no alto dos prédios da escola, ela seguiu para Bai, que ganhou a habilidade de mochila espacial, além de acumular tanto poder. Ryan pergunta quando ele chegou. E o garoto diz que testemunhou seu plano inteligente para se livrar da mulher. Ganhando dele um passo em seu teste. Fazendo um pequeno bate-papo, o guarda percebe que a pessoa diante dele era muito mais forte. Por se gabar de seu trono móvel feito de cordas de luz de energia, ele fica ofendido, pois o dinossauro parecia não estar impressionado com sua exibição infantil. Então ele exagera mostrando ainda mais teatralidade. As pessoas viriam amanhã, se não fossem as circunstâncias especiais, ele teria sacrificado todos. Para entender a regra agora ainda confuso, Ryan questiona como tudo isso aconteceu. E como Bai gostou dele, ele decide revelar o segredo. A tigela que servia de aparelho é coberta por uma substância dourada desconhecida. Depois de entrar em contato com uma pessoa, ela se desdobra em um domínio poluído. Segundo, quando o domínio se desdobra, o touro permanece adormecido e só é despertado quando uma mudança de cor maior que a sua aparece. Infelizmente. Um idiota mais cedo invocou um enorme pedaço de magma. E o acionou. Terceiro, a cor de um objeto vem da luz solar, o que significa que a perda da luz solar acionaria ataques indiscriminados. Uma vez que todos os alvos tenham sido eliminados. A verdadeira forma da entidade aparecerá, que é quando ele acelerar. Com base na explicação, o touro os atacaria também depois de escurecer. É aqui que a mochila espacial entra. Enquanto Bai e Sienna podem assistir Ryan apanhar lá fora. O sempre sério guarda-costas não aprecia as piadas do garoto. Mas ele orgulhosamente mostra seus poderes, o que lhe rende o título de uma luz humana. Ouvindo seu plano, a enfermeira não podia acreditar que ele pretende sobreviver. Dessa forma, ele é mais do que capaz de iluminar toda a área sozinho e constantemente. Naquela época, ele foi solicitado a ajustar o tamanho de seu poder para emitir diferentes níveis de brilho. Agora ele ajustou a luz para corresponder ao exterior. E eles estarão no único lugar brilhante quando o sol se pôr. Pelo bem de Sienna, ele oferece a eles a chance de viver, desde que não causem problemas. A equipe comum tremia de medo. Mas Ryan apenas considerou silenciosamente.
Enquanto isso, Bai pensou em Pushkin. E se perguntou quando ele vai aparecer. Ele está perdido em pensamentos, tentando entender as ações do homem que podia ver o futuro. Primeiro de tudo, o dinossauro se preocupa com a segurança de Shiana. Então ele pede que ela seja devolvida ao espaço por enquanto. A enfermeira e o guarda então insistem em acompanhá-la por razões médicas. Enquanto o garoto olha para eles, eles argumentam que é apenas para se salvarem. Mas para manter a senhora segura. Ele é capaz de acordá-la a qualquer momento, mas não o fará até que ele sele a tigela completamente. Por enquanto, ele vasculha o espaço. Sentindo algo dentro. São os pertences de Shaju, confirmando que ele está usando a mesma dimensão que ela. Jogando todas as coisas dela fora. Ele consegue abrir espaço suficiente para todos os três. Antes de deixá-los entrar. Ele os adverte contra fazer um movimento em China. Pois ele pode matá-los a qualquer momento. Eles correm para a segurança do interior e o portal logo é fechado. Enquanto isso, o sol estava se pondo e a escuridão estava rapidamente envolvendo a escola. Vendo a expressão preocupada de Ryan, Bai pergunta se ele está assustado e observa zombeteiramente que ele deve estar preocupado com seu chefe. Conflito familiar. Ele diz ao garoto para deixar para lá, entendendo que pessoas como eles fariam qualquer coisa para revitalizar seus parentes. O mordomo é questionado sobre a pesquisa da família Jai, mas ele só sabe que uma tese foi o que os separou. O pai de China escreveu sobre o uso de poluentes para aprimorar os poderes de um selador. Era uma teoria bastante popular e esse nível de comoção só pode significar uma conclusão definitiva. Novamente, Ryan só sabe tanto quanto o mordomo. E seria melhor se Bai confirmasse por si mesmo. Eles decidem falar mais sobre isso mais tarde, pois as coisas estão finalmente começando. Com a chegada da noite, os gritos desesperados e agonizantes logo se seguem devido ao grande número de gatilhos. Os touros vêm na forma de meteoros caindo sobre a escola como libertação. Logo tudo ficou quieto. Pois não havia mais ninguém vivo para gritar. A questão agora era como ele iria selá-lo. Buscando as cores restantes deixadas para trás, o verdadeiro corpo se revelará. E é a única chance que ele tem. Como esperado, ele logo fica cara a cara com o touro poluído. E se houvesse uma maneira de impedi-lo de sentir a cor completamente, controlando o poder de Goku? Ele comanda sua habilidade de sombra para frente. Ela primeiro envolveu as pernas da besta. Envolvendo seus membros lenta mas seguramente. O alcance é um pouco pequeno, mas as habilidades de classificação podem ser fortalecidas instando mais poder. Ele injeta 3.000 pontos de poder. E permite que a sombra consuma a bola completamente. Depois de um tempo, a habilidade cobre seus olhos e os joga na escuridão. Assim, o touro furioso é contido. E a principal poluída logo começa a desmoronar ao abrir o portal, permitindo que aqueles dentro caiam em surpresa e confusão. O próximo passo era colocar o ser na mochila espacial e levá-lo para si. Ele despeja 4.000 de poder para expandir o espaço. Tanto que suga o touro para dentro. Com o portal fechado, a máquina de matar está efetivamente selada. Ao contrário de empurrado para dentro. Ele não o colocou para dormir, mas o cortou de gatilhos, pelo menos até que ele quisesse, cumprindo sua promessa. Ele concede algum poder a Shiana e corre para sair, o jovem pula sobre o telhado. E com um sorriso satisfeito. Despede-se de seus conhecidos, ele voa com uma combinação de habilidades escoltadas. E acelerou enquanto procurava o tubarão-pulmão que o atormentava sem parar. Shiana abriu os olhos e de repente saltou da cama, disseram que ela estava desacordada por meio-dia, ela urgentemente se pergunta onde estão seus atendentes verificam sua condição. E ficam surpresos ao ver seus níveis de poder incrivelmente altos, por enquanto Ryan chama todos para se mudarem, ela concorda, tendo muito para contar ao pai. E pediu para ouvir mais sobre Bai no caminho, notando o estado transformado do dinossauro. Ela questiona porque está de guarda e pela primeira vez vê a devastação que estava acontecendo, meio-dia foi tudo o que passou. Mas tudo ao seu redor era um desastre, garantindo que eles estão seguros agora, o guarda-costas diz aos atendentes para irem embora. E carrega sua jovem no ombro, juntos eles saltam para longe no meio da cidade. Saiu fumaça de um quarto luxuoso vários andares acima das ruas, uma mulher em sua cama o seduz pedindo para se casarem logo. Mas ela dispensa e diz que eles têm que esperar, então uma criança irrompe pela porta concordando e dizendo que ela gosta mais quando os humanos ficam juntos. Era a filha do agiota que foi deixada sob sua custódia após seu divórcio. Furiosa e se sentindo enganada, a mulher tenta sair, mas Kim sai primeiro e diz à filha para se divertir com a moça bonita. Ele saiu com um sorriso hediondo, ignorando os gritos irritados da mulher, com isso ele desce o prédio e atende uma ligação. Ele dá ao chefe um resumo dos pagamentos de empréstimos coltados naquele dia, sua vida era a melhor abençoada com um chefe que confia nele.
E uma criança que despertou bem cedo. Então seu telefone vibra e a conexão começou a se romper, voltando a ficar clara. Ele é informado para voltar ao trabalho no dia seguinte, fazendo Kim reclamar de suas férias. Bai sorri enquanto zomba dele dizendo ao agiota para relatar os negócios de hoje. Embora irritado por ter que se repetir. O homem faz como mandado, mas rapidamente virou a cabeça para o lado. Ele vê o jovem ativando um monte de poderes. Ele caminhou até Kim com Dwight, dizendo que ele tem que seguir suas ordens a partir de agora. A próxima ordem é relembrar a morte de cada devedor. Ele forçado a morrer e para ele morrer da mesma forma, ele treme lutando para ir contra isso. Pois isso também terminaria em sua morte, frustrado por sua covardia. Bai o liberta de todo esse medo com uma habilidade. Ele recebe sobrevivência extrema que consome pontos de poder para reparar ferimentos fatais, insatisfeito com seu baixo poder. O menino até dá alguns pontos para ajudá-lo a sobreviver mais algumas vezes. O primeiro passo é morrer de um acidente de carro. Então ele caminha para o tráfego que se aproxima. A morte de Kim vem na forma de um caminhão em alta velocidade, mas havia muitos mais por vir depois. Por outro lado, Bai sobe o prédio e bate na porta de sua filha. Lá seu grande cachorro abre a porta e o cumprimenta com um sorriso. Por alguma razão, a parte superior do corpo era a de um humano. A criança também estava lá, suas pernas substituídas pela mulher com quem seu pai estava mais cedo. Ele então usa o mesmo poder para controlar a criança. E diz a ela para encontrar seu pai e brincar com ele usando sua habilidade de emenda para combinar com seu cachorro. Ela se transforma em uma bola. E literalmente rola para fora do prédio enquanto ele suspirava em exasperação. Seu corpo inteiro de repente tremeu e um poder horrivelmente forte tentou forçar sua saída dele. É o poder do touro dourado. Lutando para escapar, o selo foi enjaulado. Bai gritou e caiu no chão enquanto o poder do touro tentava forçar sua saída. Ele não entende como está fazendo. Então, apesar da regra ser cortada pela habilidade de sombra por enquanto, ele abre o portal e injeta 3000 níveis para manter o selo. À medida que o número inicial cai significativamente do lado de fora, ele vê o monstro olhando diretamente de volta como se estivesse zombando de suas tentativas. Ele ofega em exaustão. Mas sabe que é tudo menos uma medida temporária para o problema maior. Estava constantemente tentando dominar seu corpo. E ele não duraria 3 dias nesse ritmo. Infelizmente ele não estava em posição de liberar o ser e deixar o domínio reaparecer. Afinal, era uma parte fundamental em seu plano de se vingar. Contra Pushkin, Ken estava ocupado batendo a cabeça na parede e ignorou a filha do agiota que saltou para ele. Ele caiu no chão. Enquanto Bai recuperava os pontos de poder, ele agora tinha que gastar inteligentemente. O plano era matá-lo com seu chefe. Mas isso terá que esperar por agora. Ele parte para encontrar Shiena, esperançoso de que o pai pesquisador dela possa ter uma maneira melhor de selá-lo. Enquanto isso, ele amaldiçoava Goki enquanto sorvia seus nudos. Tendo acabado de descobrir o que ele fez com sua filha, ele sabia que o jovem não era uma pessoa comum. Felizmente, se preparou com antecedência. Ryan termina seu relatório sobre o que aconteceu. E eles se perguntam como o velho descobriu. Para surpresa deles, ele admite tê-lo instado com hormônios. Depois que o viu espiando sua mãe, a partir de então, ele enviou homens e mulheres para abordar Goki, enganando-o com uma vida de falsa popularidade. Ele até usou itens para retardar significativamente o crescimento do poder de seu sobrinho. Afinal, ele é um demônio que matou uma garota quando tinha apenas 12 anos. Seu pai, Remei, suprimiu o assunto e o garoto se safou impune. No entanto, sua família foi eventualmente pega e está usando os assuntos como alavanca. Para obter sua pesquisa, Shiena se oferece para ajudar, dizendo que pode agora que seus poderes despertaram. Ele abajula, prometendo dar uma festa para a feliz ocasião em breve. Por outro lado, ele mesmo lidará com o tio dela. E gostaria de se encontrar, se possível. Dito isso, o pai não hesitará em machucá-lo se ele estiver interessado nela. Enquanto abraça sua filha, ele compartilha um aceno de cabeça de entendimento com Ryan. Com isso, era certo que algo ia mudar dentro da família. Naquela noite, o guarda-costas escolta Shiena para longe por enquanto, ansioso para tirá-la de lá imediatamente. Aga era obcecado por pesquisa. E deixou a família filial assumir, mas isso termina esta noite, se sua filha saiu da escola viva. Então os funcionários da academia não esconderão mais seu segredo. Todo o prédio foi esvaziado de civis. E as medidas de segurança foram desligadas. Ele veste uma coleção de coisas estranhas, preparado para lutar contra quem quer que vá encontrar. Uma máscara de gato abriu seu olho e rabiscou incontrolavelmente para agarrar o ambiente. Ele a combina com um monóculo, o que permite que o olho fique parado e se concentre. Com o casaco vermelho, ele pode se esconder completamente e ver todas as coisas escondidas e não escondidas.
Era uma coleção de 3 poluentes transformados em ferramentas para a operação de furtividade perfeita. Uma pessoa vem como esperado. Mas ele não sabe quem é Gay. Por quem também estava escondido com furtividade olhou em volta confuso, pois não viu ninguém. Como ele não tem muito tempo, ele decide deixar uma mensagem em vez disso, enquanto escrevia uma carta pedindo ajuda e informações. Ele foi observado lendo todas as informações e habilidades do jovem. Para deixar as coisas um pouco mais claras, ele coloca o monóculo. E vê a energia sinistra do touro furiosa dentro dele. O pesquisador não pode deixar de cambalear em choque. Não esperando que o poluente de classe S estivesse lá. Consumido por sua pura curiosidade, ele tira os itens de ocultação. E liga para seu genro. Ele pula nele com um sorriso enorme, pedindo para receber o poluente de rank S. O jovem instintivamente levanta uma barreira telecinética. Ele mantém o pesquisador animado longe, dizendo que eles podem morrer se ele o deixar sair, considerando o quão enlouquecido ele estava. Apesar do perigo, o garoto toma cuidado para não ter medo. Ele diz que o touro não é tão perigoso. Tendo sido informado sobre as regras já, depois de vasculhar uma gaveta, ele joga uma criatura estranha para o visitante. Deixa o item parecido com água-viva surpreso, vendo-o esguichar tinta escura em suas mãos. Embora seja um poluente de classe baixa, pode resolver seu problema completamente. Ele diz ao garoto para pegar o poluente. A menos que ele queira que todo o prédio se afogue em tinta. Usando a linha de energia, ele laça a água-viva e a levanta. O continente ocidental é rico em petróleo. E se tornou uma fonte de conflito e guerra. Eles encontraram um pequeno país com um enorme campo de petróleo e queriam contornar os acordos para explorá-lo secretamente. Um mês depois, eles viram que todo o país estava coberto de escuridão. E tinha certeza de que era um poluente de classe S. Após dias de discussões entre as nações, uma equipe de elite foi reunida para cuidar da crise global. Quando os seladores chegaram, o pequeno país havia sido inundado de tinta, matando todos os moradores locais. Eles viram a água-viva solitária ainda jorrando tinta, que desapareceu completamente ao ser selada. Parece uma farsa. Mas a criatura realmente preenche o espaço com tinta. Junto com o espaço onde o touro está armazenado. Então suas regras se cancelarão. Fica atordoado com a mecânica do que ele estava sugerindo, mas dada a explicação lógica. Pode realmente ser viável preencher o pacote espacial com a tinta ilimitada. Em vez de suas sombras consumíveis. Ainda assim, as regras podem colidir e sair pela culatra. Mas a única coisa que pode lutar contra um poluente é outro poluente. É o APG, um polvo saciado de classe C, que cresce rapidamente para ocupar metade de um espaço. Se eles o jogarem em seu pacote, provavelmente explodirá em metade do tamanho de uma galáxia. Ele fica animado e insiste que existem toneladas de poluentes úteis. Que têm efeitos colaterais mínimos. O pesquisador oferece sorrateiramente toda a sua coleção em troca de sua bola. Notando os itens que ele usou para se aproximar dele sorrateiramente, o garoto considera usá-los contra Pashin. Ele se faz de difícil e se recusa absolutamente a deixar o valioso touro ir, ele leva isso para o lado errado. E diz que ele deve estar usando isso para pegar sua filha, apesar de sua veemente recusa. O homem ainda diz para ele pegar o monóculo. E insiste muito nisso, afinal, ele está fazendo isso por Sienna. E para garantir que o salvador dela não morra tão facilmente, com isso ele estuda o item por um momento e joga a água-viva em seu pacote espacial. Instantaneamente ele sente jatos de tinta e a velocidade do consumo de sua sombra diminuiu, embora ele tenha muito mais perguntas, ele é mandado embora. Quando ele estava prestes a ter uma noite agitada, levando o jovem para a saída mais rápida. Ele dá um último aviso contra machucar sua filha, a repentina mudança de comportamento o surpreende. Mas ele compartilha que a respeita muito, em primeiro lugar, ele invoca suas asas e voa para longe. Decidindo não perguntar o que não deveria. O objetivo agora é se preparar para Pushkin ocultando 1000 habilidades e 1 milhão de pontos de poder. Enquanto isso, eu abro uma caixa contendo uma mão escura e enrugada, é o item de selo de classe A, garra de macaco. Ele coloca sua coleção de itens poluentes novamente, pronto para receber seus visitantes. As câmaras de vigilância mostram seu irmãozinho Remei caminhando para frente com um monte de seladores poderosos. O primeiro é um velho chamado Mind, depois vieram Jie e Shen. Todos os quais são incrivelmente poderosos, eles querem que ele levante as restrições ao uso de poluentes. Mas isso essencialmente condenaria o mundo, dados seus movimentos, sua pesquisa deve estar no caminho certo e ele está disposto a fazer o que for preciso. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Ryan estava do lado de fora da propriedade guardando Sienna, que estava descansando em seu quarto. De repente, uma batida veio à sua janela, foi Ryan quem se vira em choque quando a parede do quarto da jovem explode,
felizmente apenas a parede foi destruída. E o interior estava todo bem, o mesmo não se pode dizer de Bai, que foi completamente incinerado. Shayna olhou ao redor urgentemente tentando encontrar bandagens como se fossem ajudar, já que ele absorveu habilidades de cura. O jovem diz que tentará cuidar de si mesmo. Percorrendo sua lista de habilidades de recuperação. Ele se regenera completamente, mas escolhe manter seu braço de tentáculo. A garota se desculpa por quase matá-lo, insistindo que ele a assustou muito. Ela ouviu sua voz com certeza, mas viu tentáculos na janela quando se virou e não pôde deixar de se perguntar se era uma imitação. Embora ela ainda esteja cética se ele realmente é quem diz ser, não importa para ele, pois ele só veio para se certificar de que ela está bem. Lembrando como ele até perdeu um braço para salvá-la, a garota insiste em agradecê-lo de alguma forma. Bai dá um sorriso alegre explicando que ele pode consertar seu braço a qualquer momento. Ignorando-o, Ryan é informado do que aconteceu. E perguntou se ele poderia puxar alguns cordões para ela. Não muito ansioso para se juntar a ela, ele invoca suas asas para partir, insistindo que ele tem que ir. A jovem é persistente. E implora para apenas dar a ela algum tempo para trocar de roupa, divertindo-a. Ele pensa em Pushkin e como ele provavelmente está se movendo em direção a ele com a habilidade do diretor. Encontrá-lo deve ser fácil, então por que ele ainda não veio? Inúmeros pensamentos inundaram sua mente enquanto ele tentava entender o que ia acontecer. Ele é jogado em um ciclo de esperar o inesperado. Quando a voz de Shayna de repente corta sua mente dizendo que ele parece muito ansioso. Ela emerge com um vestido adorável. Parecendo a própria primavera, a melhor maneira de avançar é com uma boa mentalidade, então ela o encoraja a aproveitar o presente. Convencido, ele se oferece para levá-la de avião ao destino deles, desde que ela pague o jantar. A jovem cora. Pensando que ele vai carregá-la em seus braços como nos quadrinhos, no entanto, ele não é fã de romances clichês. E em vez disso, fantasia sobre naves espaciais. Os dois se afastam juntos deixando um rastro dourado que confunde Ryan. Eles logo chegam ao shopping e têm um jantar chique em um buffet. Trazendo uma enorme pilha de comida para a mesa deles. Lentamente, ela aumenta seus poderes e diz que tem pensado neles. Embora possa haver efeitos colaterais, ela está disposta a passar por eles, certa de que ficará bem com ele e seu pai lá se funcionar. A garota poderá ajudar as pessoas de quem gosta, ele permite por enquanto. Pronto para mantê-la segura com suas habilidades de cura, um tempo depois, pratos vazios empilhados com uma compreensão estranhamente profunda de seus novos poderes. Ela aumenta sua capacidade de comida, todos olharam em choque. Vendo a figura da garota inflar massivamente em instantes, ela sorriu encantada ao perder o apetite em um ponto depois de se concentrar tanto em seu peso. Dito isso, ele só consegue pensar em quão quebrada ela ficaria se visse o quão grande ela havia se tornado. Ele percorre sua lista de habilidades desesperado para encontrar algo para afiná-la de volta, a um monte que ele pode usar, mas ela de repente se levanta para pegar algumas frutas. Então ele se oferece para pegar alguns para ela e anota para pegar alguns guardanapos caso ela chore por algum motivo, há uma poça no chão. Ele não se incomoda com isso e caminha por enquanto, mas seu reflexo permaneceu na água sorrindo diabolicamente. Da próxima vez que ele caminhou, Bai pisou na água. E de repente se viu afundando no chão. Shayna estava confusa sobre por que ele estava demorando tanto. Mas o jovem estava no alto, caindo repentinamente no mar aberto, despencando do céu, chamado urgentemente por suas asas que logo apareceram em suas costas. Ainda incapaz de se mover, ele usa seu raio de energia para criar a nave espacial de antes, mas a luz se esvai inutilmente. Ele foi emboscado com uma regra de proibição de voo, então não teve escolha a não ser cair no mar. No entanto, fazê-lo desprotegido o deixaria com ferimentos fatais. Usando tudo o que tem, ele aumenta suas resistências e ativa tudo o que pode cobrir seu corpo. Camadas de músculos, tentáculos de rocha e até monstros invocados envolveram todo o seu ser. Não satisfeito, ele usa compressão para aumentar a densidade do ar. E o atrito, essencialmente se transforma em um meteoro que ia cair no mar. Após a queda, ele pretende usar todas as habilidades de recuperação, além de complementá-las com sobrevivência na água. Agora a questão era como ele foi pego e quem armou a armadilha para ele. No fundo do mar uma mulher semelhante a uma sereia observava atentamente, acompanhada por dois humanos. Ela diz a eles que um convidado chegou, o selador se chamava Yuzen. E tinha uma habilidade de linhagem de sereia. Como diz que vai roubar o cristal e selar primeiro e quer escolher os itens primeiro, Penha deixa. Aparentemente procurando algo diferente por conta própria, com o acordo deles, os três se movem e a jovem usa sua habilidade para roubar os itens da vítima, o poluente de água viva aparece. Junto com um par de cristais de poder. Ela examina seu saco dizendo que o selo não parece útil e dá os cristais igualmente fracos para Peng. Como mencionado anteriormente, seguindo em frente, Yuzen se prepara para tirar sua vida e tudo o mais que ele tem. Ele roubou suas habilidades de chama, mas a imagem acima da água dizia o contrário, ainda no céu baixo estava caindo como um meteoro.
Mas agora tinha uma cor vermelho escuro, com a água-viva desaparecida. O touro enfurecido estava fazendo o seu melhor para dominar seu corpo. Percebendo que o inimigo estava por perto, ele usa a sonda mental para investigar quem eles eram. Ele vê os três debaixo d'água. Todos tendo pensamentos completamente inúteis para ele. Irritado por terem ousado causar problemas contra ele entra no jogo deles e lança sua sombra para frente. Ela correu para a água e Eusen começou a entrar em pânico. Ao ver que ele era um despertador de múltiplas habilidades, ela se move rápido para criar um vórtice de água que o esmagará no momento em que ele entrar na água. Para sua surpresa, a sombra mergulhou no mar sem se importar com seu vórtice e se envolveu na sereia. De repente Bai desapareceu do céu. E investiu direto através do corpo dela, rasgando-o. A mulher ainda gritava em agonia quando sua mão apareceu do nada. Ele agarrou sua cabeça. Ainda carrancudo enquanto o raio tentava se forçar para fora dele, sua carranca se transforma em um sorriso de satisfação. Enquanto ele faz a cabeça dela explodir, ele pode usar a regra do touro demoníaco para atacar instantaneamente qualquer um cuja cor seja alterada por sua sombra. Atrás ele vê um par de bolhas contendo toxina. Ele não pode tocar sem arriscar a morte. No entanto, a habilidade de Peng não era tão simplesmente evitável. Acionando as bolhas, ele as faz explodir. E tinha certeza de que seu inimigo já estava morto. Infelizmente Bai era forte demais para ser derrotado assim. Ele tentou comprimir as toxinas com as correntes marítimas, a fúria não querendo obedecer ao forasteiro. Como esperado, as regras do mar não são tão fáceis de evitar. A única maneira de lidar com um poluente é usar outro poluente. Com um sorriso maníaco, ele perguntou ao touro se ele queria sair. E decide deixá-lo respirar um pouco de ar fresco novamente. A energia vermelha sinistra saiu correndo do corpo de Bai, infiltrando-se nas profundezas das águas. Todo o mar foi consumido por um domínio poluído, que também servia como território do touro demoníaco dentro do corpo de Bai. Era impensável para um humano abrigar um poluente sob sua própria pele. Felizmente Peng ainda tem um selo que deve enviá-lo para um espaço aleatório no planeta. Se consumido, o selo desaparece de sua mão, roubado por Kong que estava observando de perto. Ela ri dele por tentar escapar sozinho. E agora ela ia deixá-lo lá, estourando imediatamente a bolha para se libertar. A mulher inesperadamente desmaia. Na verdade, era um selo que coloca o usuário em coma e Peng planejou que ela o roubasse desde o início, invocando o selo real e ativando-o para escapar. Um pequeno redemoinho o envolveu por um momento. Ele desaparece do domínio, mas salta de volta imediatamente depois. Em uma reviravolta inacreditável, ele não consegue sair apesar do selo. O homem desesperado invoca vários outros e, embora seu corpo seja teletransportado para longe por um breve momento, ele retorna ao domínio da mesma forma. Este foi o pior cenário. Quando ele foi arrastado para o mar, seus outros itens foram todos presos e ele ficou com poucas ou nenhuma habilidade de ataque. Peng quebra a cabeça desesperado para encontrar algo. Qualquer coisa que ele possa usar para sobreviver. Por outro lado, Bai se sentia incrível, pois tinha controle total sobre o domínio da classe S. Ele sente algo estranho. E percebe que estava sendo atacado. Foi uma tentativa ridícula que só serviu para irritá-lo. O touro mata pessoas com teletransporte instantâneo instintivo, que nem sequer consome pontos de poder. Ele experimenta e aparece bem atrás de Peng, cujas costas gelaram de medo. O homem estava se movendo mais rápido do que ele jamais poderia. Bai compartilha que é possível transferir outros objetos no domínio. E chama as toxinas anteriores, ampliando e derretendo-as juntas. Ele a levanta ameaçadoramente acima do homem aterrorizado. Peng atacou com bolhas. Incapaz de fazer mais do que isso, mas o menino apenas pegou com sua mochila dizendo que seu touro iria gostar agora. Passando para sua morte, ele empurrou o toxino para frente, fazendo com que ele comece o selador vivo. Sua pele e carne caíram enquanto ele amaldiçoava Yan, a mulher que o jogou no mar. Enquanto ele era vaporizado no nada, absorveu sua habilidade e ficou inesperadamente encantado. Ele então segue para Kong, que ainda está completamente inconsciente. Sua habilidade de roubar não será esquecida, já que é um suplemento perfeito para o dele. Infelizmente para ela, a condição para ativá-lo é usar uma de suas mãos com a habilidade de emenda da filha de Kim. Ele remove o braço dela e finalmente substitui seu tentáculo. Já faz muito tempo desde a última vez que sentiu ambas as mãos. Seguindo em frente, a água-viva é jogada de volta ao espaço e quase imediatamente sente o touro recuando. Já que bloqueou sua visão, derrotar os dois seladores lhe deu um monte de consumíveis raros, incluindo uma gota rara que permite a regeneração em um certo ponto no tempo. Com isso ele agora tem outra maneira de sobreviver contra empurrões. É hora de descobrir uma maneira de sair do domínio, onde empreendeu os outros por semanas. Virando-se, o jovem percebe que Kong desapareceu. Com base na memória de Peng, existem dezenas de seladores lá e eles podem tê-la salvado. Ele está em apuros, a tinta está bloqueando a visão do touro. E seu corpo já foi poluído. O corpo estava erudindo por causa do poluente e os efeitos eram irreversíveis. O método de Renhui falhou e a única maneira de conter o touro era por ele mesmo.
O jovem usa a habilidade de sereia para invocar enormes barbatanas e sair da água. Nadando para cima com resolução, ele pretende encontrar os outros e ocultar informações. Não importa o que aconteça, ele nadou para frente, acelerando pelo mar como um torpedo. Quando de repente viu algo que o fez parar, abaixo dele havia inúmeras baleias adormecidas, o que pode se referir ao nome do domínio. Baleias sonham em quebrar as regras ocultas, ele tem que investigar cuidadosamente sem desencadear nada arriscado. Quando ele começou a se aproximar, uma voz de repente e urgentemente o avisou para não se aproximar. O som veio da superfície, onde um pequeno barco estava flutuando bem acima dele, nadando de volta para cumprimentar a voz. Ele pergunta se foi ela gritando. No barco estava uma mulher que pede comida em troca de salvá-lo, pensa no prato de fatias de melancia. Ele veio com, mas isso já se foi, sabendo que ele acabou de chegar, ela persiste e oferece uma enorme soma. Não se importando se a comida não está fresca, o jovem não se importa com dinheiro e está mais interessado em como ela sabe sobre ele estava agitando enormes ondas com sua habilidade. E as pessoas lá não fazem isso, já que o poder não pode ser restaurado, o recém-chegado sugere bater as baleias por comida, mas isso apenas levaria à morte. Para sua surpresa, ele de repente invoca uma abelha que libera um fluxo infinito de mel. Incapaz de acreditar, a mulher promete compartilhar tudo o que sabe. Se ele lhe der um pouco em breve, ela suspirou de alívio com a barriga cheia, felizmente ela conseguiu encontrá-lo antes de perder a cabeça de fome. Revigorada, ela usa sua habilidade, seu nome é Waco, presidente da Câmara de Comércio de Quan. E ela começa a pedir seu mel, oferecendo qualquer coisa em troca, pergunta brincando se ela está incluída nisso, a mulher morde e diz que depende da quantidade de mel que ele pode oferecer. Ele se afasta, apenas significando isso como uma piada de qualquer maneira, ela se aproxima e pela segunda vez tenta fazê-lo dar seu mel. Afastada novamente, ela é instruída a explicar como sair de lá, caso contrário, nenhum deles estaria trancado lá. Se eles soubessem de uma maneira, pela terceira vez ela apela, desta vez encorajando-o a fazer qualquer coisa para protegê-la, sua habilidade de persuasão sempre lhe rendeu sucesso nas negociações. E ninguém recusou após 3 tentativas, no entanto, suas tentativas lhe rendem uma mão em volta do pescoço desta vez. Infelizmente para a mulher, tem habilidades que bloqueiam ataques mentais como os dela, ele estava esperando para sair de lá. Mas dado o quão hostil todos tenham sido, ele considera matar todos. Ela grita de terror agora genuinamente oferecendo submissão por sua vida, não querendo mais acreditar em suas promessas, ele usa a mão divina para pegar sua habilidade. Os dois se acalmam logo depois, Waco nunca esperava que tal pessoa surgisse, com um sorriso confiante, usa sua própria habilidade contra ela e exige que lhe digam tudo. Sonho de baleias é um domínio que não foi violado. Significando que suas regras ainda são desconhecidas, sem comida, um nível de poder esgotado não pode ser restaurado. E tudo o que são as baleias abaixo, eles estavam em uma prisão de seladores usada pela família Jiang para inimigos irritantes, seu principal negócio é assassinato. E eles também são contratados para matar pessoas fora dos 6 clãs principais, considerando isso, ele se pergunta se eles têm uma conexão com a família Ji, as 6 famílias têm diferentes campos de especialização. E ela explica brevemente cada um para ele então se levanta dizendo que é hora de ir e cumprimentar os seladores dos clãs. Ele pretende obter todas as suas habilidades e pontos de poder para encontrar uma maneira de sair do domínio. Waco argumenta que não adianta ser o número 1 lá, pois eles nunca sairão, ele se recusa a dar ouvidos a mais argumentos. E apenas ordena que ela o siga, mesmo que o domínio seja um ranker A. O touro recitando dentro dele é um ranker S. Que pode matar tudo lá se ele morresse em um lugar tão ridículo, Pushkin certamente riria dele de fora.